Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Finança Familiar. Podem chegando, podem entrando. Um tema bem bacana que é o que não te contaram sobre as dívidas. Esse é um tema bem bacana, controverso, porque a gente vai contar alguns detalhes. Vou falar baixo que os bancos não gostam que a gente fala para vocês. Nós vamos contar aí um monte de informação aí por detrás dos bastidores dos bancos, que os bancos não gostam que a gente conta isso para vocês. E a gente vai abrir outros olhos também para vocês, um novo olhar, uma forma diferente para vocês enxergarem a questão das dívidas. Então, é o que não te contaram sobre as dívidas e que quase ninguém conta. Né? São formas de como você pode negociar com o banco, como proteger o seu salário, quais são os problemas, as origens aí que vem das dívidas, por que acontecem as dívidas, e às vezes diretamente nem é culpa sua. A culpa sua é culpa, entre aspas, indiretamente. Então, se você não enxergar e abrir os seus olhos, aumentar a sua visão de conhecimento para entender isso, você pode sair das dívidas, mas daqui a 3, 4 meses voltar para as dívidas. Então vem com a gente nessa aula que é bem bacana, que a gente vai te falar o que não te contaram sobre as dívidas. Então tem muita coisa aqui que está por debaixo dos panos das dívidas nos bancos, ou o que acontece nas famílias, o que acontece nos lares das pessoas. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, que é um tema bem interessante e que a gente traz um outro olhar para vocês abrirem a cabeça de vocês, tá joia? Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar, eu sou contador, professor de finanças, administrador, pai, empreendedor, empresário, já trabalhei no Banco Itaú e Safra, por isso que eu vou trazer aí esse outro lado, né, a visão de dentro do banco, como é que eles enxergam quando você entra dentro de uma agência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, dando alguns recadinhos antes de a gente iniciar nossas aulas, nós estamos finalizando aí, gente, quem tiver interesse em participar do nosso curso gratuito Zerando as Dívidas, é só clicar aí no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou te mandar o formulário, você preenche, responde o formulário, que é através desse formulário que a gente está selecionando os candidatos. São 20 vagas, tá? 20, a gente aumentou. Antes era 10, a gente passou para 20 devido à procura que tá grande. E a gente está vendo também o desespero das pessoas para poderem organizar as suas dívidas, para poder sair das dívidas, organizar as finanças. Então a gente quer ajudar. Então entra aí, ó, quem tem interesse, vai lá no link da bio, clica lá no curso gratuito do WhatsApp, entra no grupo. Gente, não é pegadinha, eu não estou vendendo nada, pelo contrário, gente, a gente está com a ideia de ajudar. A gente ficou muito sensibilizado, eu fiquei muito sensibilizado aí nessa jornada. Boa noite, Maria Silva, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu fiquei muito sensibilizado aí sobre a questão dos dados que o Banco Central soltou, sobre o endividamento das pessoas, sobre o nível de endividamento. Então a gente está liberando 20 vagas gratuitas para o nosso curso Zerando as Dívidas. E a gente vai falar aqui sobre o perfil dos endividados que a gente está percebendo, que é tema dessa aula aí, que é por trás das dívidas, né? O que não te contaram das dívidas. Então, pode ir entrando aí, quem tiver interesse, clica no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, eu vou te mandar um formulário, você responde, através dessas respostas nós vamos selecionar 20 vagas, tá joia? E lembrando aí que a gente é do Finança Familiar, a gente ajuda as famílias a saírem das dívidas, saírem desse ciclo de dívidas, para não voltar mais das dívidas, né, nas dívidas, para poder colocar a casa em ordem, poder ensinar a educação financeira para a família toda, para o cônjuge, para a esposa, para o marido, para o filho, para que eles não cometam mais esse erro e a família toda se unir em prol dessa mudança de vida, essa perspectiva para que seja melhor um futuro, construindo patrimônio e não se endividando cada vez mais, pagando esses juros exorbitantes que estão tendo aí. Então, vem com a gente nessa aula, que nessa aula nós vamos dar dicas para vocês ficarem de olho para poderem negociar com os bancos, entender como é que funcionam os bancos, entender por trás das dívidas,
qual é a origem das dívidas e um olhar diferente. Então vamos lá, gente, começando a nossa aula, tá? De quinta-feira, né? Desculpa. A aula de terça a gente falou sobre as bets, as apostas online, que é algo aí alarmante que a gente tem que prestar muita atenção. E aí a gente já vai começar aqui com um tema bem específico. Gente, as dívidas, elas não começam do nada. Ela não aparece. Você não acordou durante o dia, assim, acordou de manhã cedo, não, tô com dívida. Não, gente, ela vem um processo. Ela vem através de um processo. E normalmente, tá? Vou afirmar aqui quase que 100% das causas vem daqui, gente. O problema das dívidas. A questão das dívidas, tá? Porque ninguém acorda endividado, né? Então, quem tem a decisão de fazer uma dívida, né? É a sua mente, é a sua cabeça. Você que escolheu ter aquela decisão. Então, é importante você entender que parte daqui. Então, você é a peça fundamental que você tem que entender. Mas, olha um outro viés interessante que eu estou trazendo aqui das dívidas. Pode ter a origem da dívida, pode ser uma doença. Então, um parente ou você teve uma doença e você não estava com a sua reserva de emergência constituída, e aí você teve que fazer a dívida para poder pagar o tratamento ou da pessoa, o seu ente querido. Pode ser devido a um divórcio, né? E aí a pessoa que você estava junto, ela te deixou um monte de dívidas, e aí do nada, né, pegou alguns empréstimos no seu nome, não pagou, não honrou, vocês separaram, justamente porque a principal causa, né, do divórcio aqui no Brasil são problemas financeiros, e acontece muito isso, e aí acaba que os dois lados saem e os dois lados ficam com a dívida. Então a origem da dívida pode ser essa, nem tanto culpa sua, né? Pode ser também seu comportamento, que é isso aí o que a gente está falando aí nas talvez 5 últimas lives, né, falando sobre a psicologia financeira, sobre a mentalidade financeira, sobre as apostas. Pode ser por questão de compulsão por compras, né? E porque você tem algo que vem de você que você não consegue segurar a sua compulsividade por compras, e você só se sente bem enquanto você está comprando. E vem da sua cabeça, vem da sua ansiedade, e é o que a gente falou na aula anterior. Tanto apostas, compulsão de compras, se está num nível elevado, é interessante vocês pegarem ajuda de terceiros. O que é terceiros? Psiquiatra, psicólogo, para ajudar nesse tratamento, tá? Então vocês têm que prestar atenção que a causa da dívida é você, é o que está em você. Mas muitas das vezes são fatores externos, né? Como eu falei, divórcio, pode ser uma doença que você não se preparou, não teve educação financeira, você omitiu. O que é a questão do omitir? Às vezes alguém pediu para você fazer um empréstimo para emprestar para ele, e você está omitindo, porque é o seu CPF que está lá, e aí essa pessoa não te pagou, você não tem como pagar o empréstimo. O empréstimo não é meu, o empréstimo é da minha irmã, o empréstimo é seu, está no seu CPF, né? As emoções, como que você lida com as emoções? Quais são os seus sentimentos? Se você está com ansiedade, aí você tem necessidade de fazer uma aposta online. Se você está desesperado, olha a emoção, desesperado, porque as suas dívidas estão todas atrasadas, você está com o nome sujo no SPC, e aí você quer resolver de uma forma rápida, simples, aí vai em aposta, achando que vai resolver. Gente, hoje eu escutei um relato real de um adolescente que começou a fazer aposta em um dia mesmo, tá? Ele começou a fazer uma aposta, fez uma aposta, ganhou, fez outra, ganhou, depois queria ganhar mais, foi fazendo a terceira, perdeu, quarta perdeu, quinta perdeu, sexta ganhou, e aí ele apostou tudo que ele tinha daquele dia, perdeu tudo daquele dia. Então, vem da mente, vem da vontade, e vocês têm que entender sobre isso, né? Às vezes as dívidas vêm de eventos traumáticos, né? Que é o que a gente falou, de divórcio, falecimento de algum ente querido, e aí tem que pagar sepultamento, um monte de coisa, você não tem o dinheiro, e aí acaba você fazendo dívidas,
só que na hora de pagar ninguém te ajuda. Né? Então, são detalhes que vocês têm que prestar atenção e entender. Né? Principalmente a questão de fazer dívidas em nome das pessoas. Então, vem alguém, e é o que a gente falou na live anterior sobre as bets, o perigo, porque aquele ente querido seu que está envolvido nas bets, ele pede para você fazer um empréstimo, ele vai tirar o seu dinheiro todo, depois ele vai te pedir para você fazer um empréstimo, para emprestar para ele jogar nas bets. Às vezes ele nem te conta a verdade para que é, ele vai te falar mentira, mas para você entregar o dinheiro para ele. Então é a importância de você entender sobre essa questão de que a dívida, muitas das vezes, ela vem do externo, mas você é responsável pela decisão, é responsável pela atitude, e aí tem que arcar com as consequências, né? Igual eu falei, divórcio, doença, falecimento, gastos excessivos. Então, se você não tem controle dos seus gastos frente ao seu recebimento, você vai ter um problema financeiro, não tenha dúvida, porque um mês vai começar a faltar, você vai pegar empréstimo, o outro mês você vai começar a faltar, você vai pegar mais empréstimo, aí você já tem que começar a pagar o empréstimo, da onde você vai tirar o dinheiro? Então, é muito preocupante e vocês têm que prestar atenção, né? E principalmente sobre a falta de conhecimento sobre finanças, falta de aprendizado da educação financeira. A gente sabe que as pessoas gostam de ficar aí na rede social passando vídeo de 30 segundos, mas que você realmente às vezes não aprende nada. Né? Um conteúdo denso, um conteúdo com um teor bem válido para te ajudar a resolver na sua vida. Então é importante, né? E por causa desse desespero que as pessoas têm, elas querem apagar incêndio com as finanças, querem ir lá de uma hora para outra resolver um problema que está vindo há meses, há anos, décadas, porque não teve educação financeira, e aí gasta mais do que recebe, e aí vai vindo, aí o que acontece muitas das vezes? Na hora que ela está no sufoco, quase afogando, é que ela vai pedir ajuda. E aí é difícil você reverter o quadro de uma hora para outra, gente. Isso, você não reverte o quadro de uma hora para outra. Isso é gradativamente. Tá? Então vocês têm que prestar atenção, né? Questão de compras por compulsão, compras para aliviar a ansiedade, compras porque viu o vizinho com um produto melhor e aí ele quer comprar um produto igual ou até melhor. Então é tudo que vem da cabeça de vocês. Né? Então quer aliviar aquela apreensão momentânea por conta do estresse. E aí vai lá na Bet ou faz compra online. E aí alivia aquela tensão momentânea, mas logo em seguida vem a culpa. A culpa por ter comprado e sabendo que não tem dinheiro. E aí utilizou o rotativo do cartão de crédito e já sabe que o problema só está aumentando. Então não adianta, né, muitas das vezes, a gente criticar as pessoas que estão nessa situação. A gente tem que ajudar, a gente tem que acolher, tem que abraçar e ajudar, porque a maioria das vezes são problemas emocionais que tem que ter uma ajuda da família, tem que ter uma ajuda de pessoas, de terceiros, porque não consegue mudar de uma hora para outra. Algo que veio durante meses, anos, a dívida veio ao longo desse período todo e não é de uma hora para outra que você resolve. E muitas das vezes o problema está aqui. É um divórcio, é uma separação, é um falecimento de um ente querido, é uma doença. E isso tem que ser tratado, porque senão você vai voltar na dívida. Você pode entrar até no novo desenrola aí do governo, mas se você não mudar seus hábitos, suas atitudes, seus comportamentos, o que está dentro da sua cabeça, você vai voltar no endividamento. Utiliza o novo desenrola para poder entrar ali, pagar as dívidas com desconto, dar um alívio, vai ser momentâneo, mas daqui a pouco você volta. Então, você tem que prestar atenção. E agora eu vou entrar num ponto que todo mundo gosta, né? A parte ali por trás dos bancos. O que o banco não gosta que a gente fala. Sabe como é que o banco te enxerga? O gerente do banco, vamos falar assim. E aí passa pela cabeça do gerente do banco. Na hora que você entra no banco, ele te enxerga como um cifrão. Ele te olha lá, ó, como um cifrão, gente. É quanto que você vai dar de lucro para ele.
Ponto. O banco, ele enxerga número. O banco, ele enxerga o tanto de lucro que você vai dar para ele. Então, é dessa forma que ele pensa. E não adianta você vir com o emocional, você vir com os problemas que você tem. Ah, eu me divorciei, separei, teve o falecimento do meu pai e eu estou precisando de dinheiro. Ele não quer saber disso, não. Ele vai olhar lá, ó, se você não tem problema no SPC, no Serasa, se você tem uma pontuação, que é o score, né? Tem banco que fala que é pontuação, score. O que é isso? Eles falam, não, é o tanto de relacionamento que você tem com a gente. Quanto maior a pontuação, maior o score, melhor cliente você é. Não, gente. Maior pontuação, maior score é quanto que você dá de lucro para ele. Maior lucro que você dá para ele, eles te consideram como um bom cliente. Fato, é isso. Vocês têm que enxergar isso. O banco te enxerga como uma cifra de gerar dinheiro. O gerente de banco, ele entra ali, ó, ele tem meta para bater, né? Ele tem meta de título de capitalização, ele tem meta de seguro para vender. Então, na hora que você sentar na frente dele, ele vai tentar te vender alguma coisa. Ou que seja um empréstimo, junto com... Aí vem com algo que é proibido, que é a venda casada. Então, fiquem de olho, tá? Então, se você entra desesperado querendo um empréstimo, ele fala, não, eu consigo um empréstimo. Ele olha lá, vê que está na alçada dele, a sua pontuação ali lá dentro, tem um crédito pré-aprovado, é facilitado. Ele fala, não, eu consigo, mas você tem que fazer um seguro aqui. Isso é proibido por lei, gente. Não pode fazer venda casada, tá? Então, vocês prestam atenção. É o que o banco não gosta que te fale. E eu trabalhei no banco, gente. Né? Trabalhei em banco, sei como é que funciona e eles enxergam você como fonte de lucro. Para ele, você vai dar lucro. Sabe o que banco faz? Se você não dá lucro para ele, você dá prejuízo, ele te convida, de alguma forma, a encerrar a conta no banco. Porque não é uma conta que tem interesse para ele. Então, muitas das vezes, chega para o gerente, mostra lá as contas que dão prejuízo para ele. Ele tem que reverter esse prejuízo da conta, ou então ele vai ter que chamar a pessoa, fazer alguma forma da pessoa sair do banco. Porque o banco não quer, o banco só quer lucro. Então prestem atenção. E vocês vão lá no banco, na parte emocional, triste porque aconteceu isso. Gente, não adianta. Banco não é amigo. O banco, ele quer o seu dinheiro, ele quer o lucro. Então, preste atenção nisso. E o banco, ele ajuda muito quem não está precisando. Se você está com uma pontuação boa, se você não tem nome no Serasa, no SPC, e for lá pedir empréstimo, opa, esse é que eu quero. Agora, quando você já está com a corda do pescoço aqui, né, ou está nadando, está afogando, nome sujo no SPC, ele não te ajuda não. O máximo que ele vai te ajudar é uma renegociação, aumentando a dívida lá em tantas parcelas, com um juros mais baixo, para receber, para tentar receber, porque viu que você não está dando conta. Então, ele vai querer negociar com você, mas para receber. Agora, se você quiser mais empréstimo para sair do sufoco e está com o nome sujo, esquece. E detalhe, se você renegociar uma dívida com ele, internamente no banco, você vai ficar ali meio que sujo, tá? Então, se limpou a dívida, pagou tudo, mas ele renegociou uma dívida com você com prazo maior, com juros mais baixos, não era os juros que ele quer, e o que ele vai fazer? Ele vai te botar ali, ó, não, esse aqui pagou com desconto, deu prejuízo pra gente, não vale a pena. Você não vai conseguir fazer mais nada nesse banco. Aí você vai ter que abrir uma outra conta no banco, tá? Então, é o outro lado do banco que vocês têm que enxergar, saber como é que funciona. Antigamente, hoje eu acho que não tanto mais, eu nem mexo mais diretamente com o banco. Mas quando eu trabalhava no banco, eu trabalhei, né, no Banco Itaú aí mais tempo, e eu fui em algumas cidades do interior, eu cobri férias de gerente lá. Gente, eu lembro na época que eu cobri as férias do gerente em Ouro Preto. Eu fiquei um bom tempo em Ouro Preto lá. Gente, a gente era tratado como um rei. Prefeitura fazia convite todo final de semana de evento para eu ir, porque é tratado como autoridade. Mas, gente, a gente olha os clientes. Eu estou querendo saber o que a prefeitura ali, a conta da prefeitura, vai gerar de resultado para o banco.
aonde eu posso abrir conta ali, ó, dos funcionários públicos ou de quem estiver no evento, porque eu tenho meta. Eu tenho meta para bater de abertura de conta, de rentabilidade por agência, de meta de venda de cartão de crédito, venda de seguro, venda de título de capitalização, venda de previdência. A gente enxerga número. Né? Então, vocês têm que entender que se chegar lá chorando, ele vai olhar ali, ó, ver o que está dentro ali do sistema, como é que é a sua conta, se tem crédito pré-aprovado, se está dentro da alçada dele, se pode, para te liberar. Caso contrário, esquece. Né? Então, vocês têm que entender sobre essa questão, né? Porque banco não é instituição de caridade. Então, muitas das pessoas vão negociar com banco, com cartão de crédito, negociam na emoção, imploram os olhos enchem de lágrimas na frente do gerente. O gerente pode até ficar comovido com você, mas se tiver dentro do sistema lá, não vai emprestar, acabou, não vai emprestar. Né? Não adianta. O banco ele vai olhar o risco, que se ele emprestar para você, os juros, quanto que está emprestando, a rentabilidade, o lucro que você está dando, ele vai olhar número. Ele olha número. E olha aí como é que os bancos estão vindo com lucro sempre estratosférico. Então presta atenção, gente. Esse é o outro lado do banco. Há mais alguns outros lados do banco que os bancos não te contam. Você que está endividado aí, que recebe o salário no banco lá e aí debita os empréstimos todos no dia do recebimento, existem, tá? 2 portarias aí do Banco Central, normativos do Banco Central, para proteger o seu salário. O que são essas normativas? A primeira delas, só que você tem que falar com jeito, gente. Não adianta querendo bater o pé lá não, porque o banco não gosta de saber disso não. Né? Uma primeira normativa é que você pode pedir para o banco não debitar os empréstimos mais na sua conta. E eles mudarem de forma, pode emitir um boleto. Existe uma normativa do Banco Central. Então isso te protege, tá? Porque aí o dinheiro que cai lá o seu salário, você consegue proteger para você sobreviver. Segundo normativo é a portabilidade. Se você recebe salário no banco ali e você tem a cheia de empréstimo, você pode fazer a solicitação da portabilidade para que aqueles créditos ali não debitam no seu salário. Ele acredita e vai para você receber. Porque o seu salário é fruto do seu suor. E a dívida você vai resolver depois com o banco. Isso é uma forma de proteção. Isso é uma forma de proteção do seu salário. Então presta atenção. Isso é muito importante. Tá? Essas 2 dicas, esses normativos. E é coisa que o banco não gosta que a gente fala. Né? Mas é importante vocês entenderem. Um outro ponto aqui, que ninguém te fala das dívidas, né? Mas eu já dei um spoiler aí no início dessa aula, é sobre a responsabilidade da dívida. Gente, de novo, batendo aqui. Não adianta. Meu filho me pediu para fazer um empréstimo porque ele estava precisando, esse empréstimo não é meu. Foi feito no meu nome, mas é do meu filho. Gente, é seu. Assume. Não tem jeito. Não adianta falar lá com o seu filho, lá. É seu, você vai ter que bater no meu peito. Bater no seu peito e falar, deixa eu resolver essa bucha. Às vezes também acontece irmão, cunhado, cunhada, pede um dinheiro emprestado, você vai lá, faz a dívida, e aí ele se embanana toda na dívida, na verdade ele está nas bets, perdeu tudo e ele não vai te pagar. Não, a dívida não é minha, a dívida é do meu cunhado, é sua, está no seu CPF, legalmente é sua, não tem como você fugir. Então, bate no peito, assume, porque o nome é seu, o CPF é seu. Então, pensa antes de pegar um empréstimo em nome de terceiros. Né? Então, assuma a sua responsabilidade, recupere ali o poder de ação diante da sua dívida, de negociar, tá? E para de terceirizar a culpa, porque você foi cúmplice, você que pegou o empréstimo. Né? E as pessoas têm dificuldade em falar não. Aí às vezes vai terceirizar, o banco me enganou. Não, eu falei que o empréstimo era para o meu irmão. Não, ele te emprestou no seu CPF. Foi meu marido que fez isso.
Você passou a senha para ele, você passou o cartão para ele, meu gerente fez aquilo, você que pegou o empréstimo. Então, gente, assume a responsabilidade para resolver o problema, né? Esse problema da dívida, tá? E como que você deve tratar a sua dívida, gente? É o que eu falei. A dívida ela vem no longo prazo, né? Não é hoje, nossa, tô com meu nome sujo no CPF. Isso veio ao longo dos anos, ao longo dos períodos, gente. E é igual uma doença, ela vê uma doença, aí você vai fazer um tratamento de uma doença complicada, 6 meses de tratamento. Você deixou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos acontecer esse problema todo, né? E um detalhe, gente, o que muita gente faz também começa a pegar um empréstimo, vai pagando o empréstimo, aí pega outro, vai pagando os empréstimos todos, até aí tá tudo bem, entre aspas, né? Mas o nome não tá sujo, não tem parcela atrasada, não tem cartão de crédito atrasado, ele vai se virando para pagar isso. Vai se virando, até aí tá tudo bem. Só que ele já tá no vermelho. Se ele tivesse fazendo a planilha financeira dele, né, vendo quanto de juros que ele está pagando, quanto que é a projeção, né, fazendo o orçamento para frente, de tanto de empréstimo que falou, ele ia saber que daqui a 2, 3, 4 meses, 5 meses ia explodir tudo. Só que as pessoas esperam, tá? Explodir tudo para resolver. E aí a coisa tá toda complicada, porque você já está pressionado emocionalmente para resolver a dívida, é briga na família, é briga com os filhos, é o dinheiro faltando em casa, dinheiro para comida faltando em casa, e aí você já está naquele estresse, e aí você está pressionado para comprar, para resolver esse problema. A sua saúde física vai embora, sua saúde emocional vai embora, e como é que você quer resolver esse problemão? Só que as pessoas esperam no último momento para resolver. Se tivesse acompanhando, fazendo a planilha, vendo como é que está a situação, gente, você já ia perceber que já estava no alerta e não deixar chegar onde chegaram. E aí, para resolver isso, as pessoas vão atrás de Mega Sena, de bets, apostas, e aí perde muito mais. Por quê? É tentar resolver no curto prazo. Quando está nessa situação, você tem que fazer uma mudança de hábitos, de costumes, de mentalidade, de como você encara o dinheiro, de como você encara os seus problemas emocionais que estão afetando o seu dinheiro, a sua conta bancária, o seu extrato bancário. E aí você tem um longo prazo, um longo caminho para você acertar as dívidas, acertar as suas finanças. E não é de uma hora para outra que você vai conseguir, né? É uma disciplina diária de evitar compras, mudanças de hábito, tá? É como se fosse tratamento de saúde, mesma coisa. É você reduzir o doce, reduzir o sal, fazer exercício físico, é a mesma coisa. Não é à toa que a gente chama de saúde financeira, porque tem a saúde física, mas tem a saúde financeira. E que é do mesmo jeito. Se você não tratar da saúde financeira, ela vai atrapalhar a sua saúde física, emocional. Presta atenção, gente. E a gente fez aí a gente teve uma aula aí justamente falando sobre as dívidas que atrapalham a sua vida, a sua saúde. Então é sobre isso que a gente está falando, né? Só que as pessoas não querem tratamento longo, querem de uma hora para outra. Mas vai para as apostas, as bets e só piora, tá? Só piora. Então quando está com a falência financeira, colapso emocional e desespero total, aqui quer resolver o problema. E a gente vê muito isso aqui. A gente vê conversa, vê comentários, né? Nessa turma que a gente está abrindo gratuita aí, a gente pediu para o pessoal responder o questionário, a gente vê que o povo está desesperado. Só que se tivesse fazendo um acompanhamento, um check-up, que é a planilha financeira, que é como se fosse um check-up da sua saúde, você ia ver que os números, né, os indicadores, né, que o termômetro, que você já estava com febre, que a sua diabetes não estava boa, que o seu colesterol não estava bom. Presta atenção, gente. É igualzinho à saúde física. E não adianta ignorar os sintomas, porque isso vai aparecendo sintomas.
seu extrato bancário, saldo bancário vai reduzindo, vai parando de sobrar, você já vai começar a ter dificuldade, já vem dando grito ao longo do tempo, né? E sabe o que mais eu fico triste, gente? É porque depende das pessoas, depende de você, é da sua decisão, é decisão de fazer o que tem que ser feito. E isso é o que mais preocupante, porque, igual eu falei, a gente está aí dando 20 vagas gratuitas para o nosso curso, Zerando as Dívidas. Aí um monte de pessoa respondeu o questionário. A gente viu que a dificuldade das pessoas, aí a gente fez o convite. A gente fez o convite para entrar no grupo de WhatsApp da turma que vai começar, né, o curso. As pessoas não entram. Aí eu reforço o convite, as pessoas nem respondem. E qual que é o problema? Eu estou aqui cedendo meu tempo, cedendo o curso, conhecimento para ajudar as pessoas. E as pessoas não querem serem ajudadas. Aí elas vão pensar, não sabem o que vai fazer, porque não querem sair da zona de conforto. Não, eu vou ter que estudar, vou ter que acompanhar a aula. Gente, você só consegue ter resultados diferentes se fizer diferente. Não tem jeito. E outra questão, se você está aqui, nos seus resultados aqui, está tudo endividado, mas quer sair dessa vida, quer estar aqui, quer chegar, ter um patrimônio, sair das dívidas, aqui, essa diferença que está aqui, gente, é conhecimento. É o conhecimento que você não tem, porque se você tivesse conhecimento, você já estaria aqui. Então, eu estou dando conhecimento, a gente está dando aqui, e o que as pessoas paralisam? É decisão. Está faltando a decisão de sair da zona de conforto, porque ficar na zona de conforto é mais confortável, o próprio nome está falando. Só que as pessoas querem ficar na zona de conforto, querem continuar do mesmo jeito, sem ter que mudar de vida, sem ter que fazer esforço, sem ter que fazer sacrifício, sem ter que estudar, sem ter que aprender, sem ter que fazer planilha, e vão continuar. Vai explodir. Saúde física, saúde financeira, saúde mental, vai tudo pro beleléu. Então, não adianta, gente, depende da sua saúde. E tá cheio de cursos gratuitos, vídeos interessantes, vídeos longos, densos, no nosso canal, de outros canais também, que dá para aprender muito, né? Só que as pessoas procrastinam, ficam pesquisando eternamente, porque são formas de evitar a transformação, a mudança do hábito, sair da zona do conforto, ficam sem tomar ação. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu estou estressado, hoje eu estou desanimado, hoje, nossa, eu não estou bem, não vou fazer isso não. Aí amanhã também, nossa, acordei indisposto com uma dor de cabeça e vai só procrastinando, só prorrogando. E o problema só vai aumentando. Se você não enfrentar esse problema de corpo e alma, o problema só vai aumentando. Então prestem atenção, né? Porque é a sua saúde financeira. O que você faz na sua saúde física? Você não escova dente todo dia? Você não lava a mão, não toma banho? Não faz a higiene? Saúde financeira é a mesma coisa. Controla os seus gastos todo dia. Dá uma analisada do que está acontecendo nas suas contas semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Você vai ver os indicadores, os sinais de problema que vão surgir na frente, que estão para surgir. Então, presta atenção, gente. Vocês têm que abrir o olho com relação a isso, tá? Por quê? Isso existe custo, né? As pessoas ficam com medo. Custo que eu falo é custo de tempo, custo de mudar de vida. Existe um esforço, existe responsabilidade, porque pensa na vida, na sua vida da sua família. É o que a gente fala, o propósito aqui, ó, a fotinha da minha família aqui, ó. O propósito. Qual é o propósito? O propósito meu é da minha família aqui, o bem-estar deles, dessa turminha toda aqui. Então, é muito importante vocês entenderem isso, né? E é o que a gente está trazendo nessa aula, né? Por trás do banco, o emocional na hora de você negociar, o medo de mudar, o medo de sair da zona de conforto, a procrastinação,
É melhor continuar do jeito que eu tô, que eu sei onde eu tô, mas todas, como é que eu falo? Não quer sair da zona de conforto, tem medo, né? E aí prefere ficar procrastinando, né? Vamos dizer nessa palavra aí. E aí, quando não consegue, quando as dívidas aumentam, quando não vai para o SPC, quando ele olha para o filho ali, que legado que eu estou deixando para ele, que ensinamento que eu estou deixando, vem um sentimento de culpa. Usando as redes, fazendo apostas online, vem o sentimento de culpa. Vergonha, porque não está conseguindo entregar os resultados, entregar uma vida digna para a família. Aí vem uma dependência emocional das bets, dependência emocional de compras para aliviar o estresse, é o emocional, ou um ego forte que eu tenho que mostrar que eu tenho o relógio da turma, o tênis da turma, porque senão eu não vou ser aceito nessa turma. E aí vem as fugas da realidade, de enfrentar o problema. Então, é um problema que ninguém te conta das dívidas. E a gente está aqui justamente abrindo esses olhos de vocês, tá? E isso é importante. E você precisa de ajuda, você não pode tomar as rédeas sozinho para resolver esse problema. Por isso que a gente fala finança familiar, para vocês conversarem com o marido, esposa, com a família como um todo, peça a união da família, todo mundo para unir, para tirar vocês dessas dívidas, desses problemas das dívidas. Então a família como um todo tem que estar junto, a família como um todo tem que estar unida para enfrentar de peito aberto esse problema. E juntos vocês vão aprender educação financeira. E isso é bacana para os seus filhos, porque eles não vão cometer os mesmos erros, porque eles já estão aprendendo desde agora. Porque muitas das vezes você está nessa situação por questões emocionais e por questões de você não ter aprendido educação financeira lá na sua infância, na sua escola, que é o que acontece com grande maioria da população brasileira, né? Não existe um ensino aí de educação financeira, tá? Então, prestem atenção, porque educação financeira a gente tem que aprender, tem que aumentar o conhecimento. Lembra disso sempre que eu falo, tá? Você está aqui, mas você quer chegar aqui. Você está aqui cheio de dívida, você está aqui endividado, com água até o pescoço, mas você está querendo sair dessas dívidas, construir um patrimônio, começar a investir e ganhar juros. Você só não está aqui porque você não tem esse conhecimento, esse gap, essa distância. E esse conhecimento tá aí na internet, está aqui, a gente está dando, está fazendo essas aulas, curso gratuito a gente está oferecendo. Então presta atenção, porque isso só depende de você, depende da sua decisão. Então quem tem o interesse aí de fazer o curso gratuito nosso, 20 vagas, vai lá no link da bio, se inscreve lá no curso gratuito, entra no grupo do WhatsApp e eu te mando o formulário. E resumindo o que a gente falou aqui nessa aula de hoje, né, sair das dívidas exige consciência. Consciência de você entender a sua questão emocional. Por que você está nas dívidas? Foi uma doença na família? Foi um falecimento? Foi um divórcio? Você tem compulsão por compras? Teve gente que colocou no nosso formulário que tem compulsão por compras. Isso já é um bom passo para ela mudar essa transformação. Porque existem, primeiro, hábitos para ela sair dessa compulsão de compras, mas se ela estiver no extremo da compulsão de compras, gente, ela procurar ajuda profissional de um psicólogo, um psiquiatra. Tá? Você ter conhecimento, é o que a gente falou, se você está aqui e quer chegar até aqui, a diferença é conhecimento. É você ter estratégia através desse conhecimento que você vai ter. Lembrar que é com tempo. É o que a gente sempre fala aqui, que a educação financeira, o dinheiro, as finanças, é igual a uma plantação. É a lei da semeadura. Você tem que escolher a semente que você vai plantar, preparar a terra, arar a terra, fazer plantar a semente, depois cuidar da terra, aguar, tirar o mato, tirar as pragas, esperar com o tempo, com carinho, trabalhar ali para você colher lá na frente. As finanças é a mesma coisa.
você ter disciplina para todo dia estar regando, todo dia estar olhando se não tem mato crescendo, se não tem uma praga, você ter disciplina, ter persistência, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que aguar, você vai ter que trabalhar. É a mesma coisa com as finanças. Para você, de novo, você ter resultado diferente, tem que fazer diferente. E não querer atalho. Bet, Mega Sena, empréstimo. Empréstimo, querendo ou não, é uma forma de atalho. Só que você está pegando dinheiro que você tem que pagar lá na frente. Mas é uma forma das pessoas. E é o que a gente percebe muito. Olha só, gente, olha esse raciocínio. Presta atenção, você que gosta de pegar empréstimo para comprar. Se você pegou um empréstimo para comprar, é sinal que você está pegando, sabendo que você vai ter uma prestação mensal para pagar. Concorda? Aí, a partir do momento que você tem uma prestação mensal para pagar, você está pressupondo que ela cabe dentro do seu orçamento mensal. Por que você não experimenta fazer o seguinte? Ao invés de você comprar agora, você pega esse dinheiro que você vai pagar a prestação e investe ele todo mês. Vamos supor que a prestação é R$300 do que você ia comprar. Mas ao invés de você pegar o empréstimo, você vai investir esses R$300 todos os meses. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, você não vai pagar os juros altíssimos que estão aí no mercado financeiro. Você vai pagar, você não vai ficar livre de dívidas. Por quê? Você está sem dormir por conta de tantas dívidas que você tem. Aí, à medida que você vai guardando esse dinheiro, você vai receber juros. Olha só, você está deixando de pagar um juros estratosférico, vai receber os juros, vai dormir em paz e lá na frente, lei da semeadura, ao longo do prazo, do tempo, você está ali fazendo um investimento todo mês, guardando dinheiro, ganhando juros, lá na frente você vai comprar à vista com desconto. Ou seja, vai sobrar dinheiro no seu bolso e você vai ter uma mente tranquila porque você não vai ter dívida. Pensa nisso, gente, que a gente está falando. É importante vocês entenderem sobre isso, tá? Então, o que a gente falou nessa nessa aula, é o que não te contam por trás das dívidas. Falamos aí de banco, de questões por trás do banco que ninguém te conta, que eles só olham o número, só querem saber do seu dinheiro, do seu lucro. E a gente vive num mundo capitalista, gente, mas as pessoas vendem, né, querendo ter lucro. Mas não adianta você querer negociar lá no banco com emoção e ele vem com número, com lucro, com os dados. Então você tem que saber a linguagem do banco, a proteção do seu salário, que nem as dicas que a gente falou, as 2 dicas para você proteger o seu salário, normas do Banco Central. Né? Então você tem que entender esse lado. Isso tudo que a gente falou é conhecimento. Tá joia? Então, só reforço aí, gente, estamos aí com 20 vagas do nosso curso gratuito. Quem tiver interesse, está acabando, a gente vai começar as aulas. Então aproveita, corre lá, vai lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp e a gente vai mandar o formulário para você preencher. E para quem gostou dessa live, tá? Compartilha, ela vai ficar gravada, a gente vai deixar ela salva aí. Compartilha com quem você acha que precisa escutar isso para mudar de vida, criar um patrimônio, sair das dívidas e ser mais feliz. Tá joia? Agradeço a todos vocês, um abraço, boa noite e fiquem com Deus.